gente já está trabalhando com isso também, entendeu? E aí... Ó, então, a gente mexeu um pouquinho hoje, e aí amanhã a gente vai trabalhar mais um pouquinho. E aí... Sim, claro, mas assim, eu acho que vai ser razoavelmente tranquilo. Enfim, eu acho que a gente só depois tem que se assegurar do que a gente está falando, não é um critério que é bem objetivo baseado em avaliação, não só porque a gente quer. Não acho que não costuma ver. Não, é isso. Você está bem ou você está? O pergunta está tranquilo, é sempre uma pergunta retórica, né? Mas não é nada bom. Você conseguiu liberar. Mas uma mensação aos outros. Vamos ensinar, né? Como que está essa ainda estava em interrogação, igual para mim. Não sabemos. Não é porque os bichos, né? Você gosta de ficar ali, né? Seu peixinho, você gosta de direito. Mas eu não sou na minha palavra. Não, isso não. Pelo menos aqui não Tá
Assim, não, mas ele não vai aparecer. Eu acho que é. Só vi uma mensagem mais tarde. Você está aqui atrás. Deixa os copos a ideia é que não é da água, Onde é que eu achar? Depois eu acho que você pensa mais dúvida de convenção. Aí, lá tem mais essa foi interessante, ó. Precisamos de uma ajuda aí. Pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao núcleo de cognição de sistemas complexos aqui nos nossos seminários, né? Depois de um carnaval. E quero apresentar para vocês e já agradecer, em nome do grupo, a presença, a professora doutora Xiao Yun Irelian. Ela é bióloga pela UFRJ, mestre em biofísica pela mesma universidade e doutora pela Columbia University dentro do Centro de Neurociências e Comportamento. Atualmente ela é professora doutora do Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento de Vertebrados no ICB na Universidade de São Paulo. Obrigada, Irene, pela sua presença. Obrigada. Gostaria, na verdade, eu gostaria de agradecer o convite, porque eu já fui falar do FABC, várias pessoas do ICB que vieram para cá, e nunca conheci. Estou realmente bem impressionada com o que vocês têm, inclusive a proposta pedagógica, que eu acho que é uma coisa inovadora e bastante importante, mas acho que vai ter uma importância crescente no ensino da graduação em pós aqui no Brasil. Bom, aí também a Beth, nessa conversa que a gente teve, ela passou a vai ter essa perfil bem variado, tem estatística até biologia molecular. E então eu vou fazer o seguinte, então eu vou apresentando devagarzinho, porque eu acho que o que eu faço é uma área de biologia de desenvolvimento, que é uma área muito nova aqui no Brasil, já é um pouquinho inovador para as pessoas que são da área de biologia celular, imagina para quem é de matemática ou de bioinformática.
E aí vocês não podem me interromper, eu vou ajustando o tamanho do seminário de acordo com o tempo. Então, se tiver, por favor, me interrompam e eu vou explicando, tá? Eu coloquei então o título, a Beth passa o título, é Morfologia e Diferenciação do Sistema Nervoso Embrionário, porque ele vai abordar as duas linhas de pesquisa principais que a gente tem no laboratório. Então, o nosso laboratório é o laboratório de biologia de desenvolvimento, eu vou explicar o que é, especificamente desenvolvimento do sistema nervoso. A minha formação é de neuro, sempre foi, e aos poucos eu fui migrando para a parte de desenvolvimento embrionário desse aspecto do corpo. Então, esse quadro que eu coloquei, do Magritte, ele sumariza exatamente o que é biologia de desenvolvimento. Então, aqui você tem biologia de desenvolvimento, a nossa função é tentar compreender todos os passos que vão desde dessa etapa aqui até a formação desse indivíduo aqui. Até a formação desse indivíduo aqui. Tá? Então, tudo isso ocorre um pouco na nossa cabeça, também um pouco na bancada, e está tentando completar essa lacuna que existe entre o ovo fertilizado e a formação do indivíduo completo. E também essa imagem me ajuda, porque nós vamos usar o embrião de galinha, que é uma ave, como modelo experimental. O nosso modelo experimental é o embrião de galinha, várias razões. Não é o ovo que você compra no supermercado, para deixar bem claro, é o ovo feito na granja, que é gramado. Mesmo assim, é de baixo custo, muito mais barato do que ter camundongo e raço na biblioteca. Fácil de obter, porque toda grande cidade tem uma granja. Desenvolvimento externo, isso para o meu caso é muito importante, porque como a gente está acompanhando, quando a gente vai acompanhar etapas muito iniciais de desenvolvimento, se ela ocorre em útero, é sempre um certo problema de acesso. Dá para acessar, mas é sempre mais problemático acessar e também interfere com a anatomia da mãe. Nesse caso, o desenvolvimento, a maior parte sendo externo, não digo a maior parte porque tem uns períodos iniciais de clivagem interno, antes da galinha botar o ovo. Uma vez pondo, a situação, neurulação, tudo externo, é muito mais fácil de acessar e visualizar. Nós fazemos microcirurgias e manipulações genéticas, porque o embrião é do tamanho que permite esse tipo de manipulação, e ao longo dessa seminário vocês vão ver como a gente faz isso. Outra coisa que para nós é muito importante, imagens, é uma coisa muito importante para nós do desenvolvimento. Nós temos que ver o que está acontecendo. E se o embrião é transparente, isso facilita muito a captura de imagem. Tem vários sistemas, focais, microscopia de varredura, vários outros tipos. E isso, para fim de fomento, deve ser similar a humanos. Então, qualquer questão que o jeito que a gente consiga encontrar aqui, algum processo que a gente consiga encontrar aqui, se for evolutivamente conservado, é bastante provável que evolutivamente conservado, está presente em humanos. Isso quer dizer que isso nos dá uma leitura para pedir financiamento de órgãos mais interessados em fins terapêuticos. Então, só para vocês verem, o período de desenvolvimento que nos interessa é justamente esse inicial. Logo depois da formação do tubo neural. Então, só para vocês terem uma coisa aqui, é um embrião de galinha. A gema, imagine a gema, proporcionalmente seria toda essa parede aqui, talvez até mais, tá? Estaria abaixo. Essa região dorsal, região anterior, região posterior. Esse embrião já gastou. Isso quer dizer o quê? Ele já formou os espoletos e agora vai passar por um processo de formação do tubo neural. Então, vocês vão ver morfologicamente a formação do sistema nervoso. Molecularmente, a definição do sistema nervoso já aconteceu antes dessa etapa. Tá? Então, vocês vão ver aqui o fechamento do tubo neural na região anterior. Isso aqui vão formando hemisférios cerebrais do sistema nervoso anterior. Aqui no meio você tem mesencéfalo e mesencéfalo se formando. Então, ele vai fechando como se fosse um zíper. Isso aqui que vocês estão vendo é o tubo cardíaco batendo. E essas estruturas aqui são sumidas que vão dar os vários segmentos musculares. Então, tá só para tudo de novo. Essa região aqui eu vou enfatizar um pouquinho, depois eu vou explorar um pouquinho mais isso, mas vocês notarem, nesse processo todo, vocês veem que converteu-se um embrião que era plano, uma estrutura plana, que parecia uma sola de sapato, e agora você tem uma estrutura complexa. Isso, em termos de anatomia, ele adquiriu uma forma, daí a gente chama isso de morfogênese, durante a geração da forma do corpo. Isso aqui nem chega perto, parece com um pintinho.
Mas também, por outro lado, vocês viram que vários tecidos ficaram se mexendo e se rearranjando para formar esse tubo neural nesse estágio aqui. Então, primeiro, é óbvio que existe a geração de forma, morfogênese. Implícito por baixo desse processo, também ao mesmo tempo está ocorrendo que essa célula aqui ela não é mais equivalente a essa, nem a essa, nem a essa. As células estão adquirindo identidade própria e estão seguindo o programa de diferenciação delas mesmas. Então, a morfogênese e a diferenciação, na embriologia, elas acontecem em paralelo. O que você vê é a morfogênese, mas fica implícito para coordenar esse tipo de evento, existe uma diferenciação em vários níveis. E vamos tentar abordar um pouquinho disso ao longo do... Então, vamos primeiro falar, eu divido o título, primeiro falar da diferenciação. Um projeto nosso cujo objetivo é tentar entender a diferenciação dos neurônios a partir de uma população mais ou menos homogênea. Eu digo mais ou menos porque a gente nunca sabe quão homogêneas as células são entre si, até a gente descobrir uma diferença. A gente parte do pressuposto que elas são mais ou menos homogêneas. E depois, tendo tempo, eu vou falar um pouquinho da parte morfogênica. Então, formado o tubo neural, esses podem me interromper quando quiser. O tubo neural fechou-se. Vocês se lembram daquele filme? Tinha uma região anterior extremamente distinta morfologicamente e uma região posterior. Cada uma dessas regiões tem subsegmentos onde as células têm identidade própria. Então, por exemplo, a célula que vai formar o córtex cerebral, ela já está expressando genes diferentes da célula que vai formar a parte caudal da medula. Todos eles vão formar talvez neuroneoglia, mas cada um deles já tem eles já têm um diferencial entre si, certo? Da mesma forma, você pegar no mesmo nível da medula espinhal, então isso eu estou falando do eixo anterior. Na região anterior, as células que formam a neuroneoglia da região anterior já estão cientes, de uma certa forma, que elas vão formar estruturas anteriores e as posteriores são posteriores. Isso ao longo do eixo anteroposterior do embrião. Mas, se você pegar uma região apenas, por exemplo, estou pegando uma seção, então aqui, eu pego esse aqui o embrião, eu faço um corte nesse nível, na medula espinhal, que faz parte do medula espinhal em desenvolvimento, faz parte do tubo neural posterior, eu já vou encontrar heterogeneidade nesse nível, certo? Então, esse tubo neural recém-formado, ele vai ter populações celulares diferentes já nesse momento. Esse aqui seria o embrião mais ou menos de 6, 7 dias, né? 21 dias para o embrião. Nessa fase, eu não vou ter o que chama neurônio GABAérgico, glutamatérgico, serotonético, não, ainda não. Mas eu já vou ter zonas distintas, anéis concêntricos, eu não seria nem de precursor, seria, eu diria, até mais generalista, seriam células do sistema nervoso em formação diferente. Nessa região mais central, perto da luz do neural, eu vou ter as células proliferantes. Elas só proliferam. Então, lá, para aumentar a massa crítica do sistema nervoso, para ter o suficiente para criar o sistema nervoso. Em algum momento, essas células vão sofrer uma divisão que a gente chama de divisão assimétrica. Então, em vez de gerar outras células que continuam dividindo, uma das células filha vai seguir o processo de diferenciação. Nesse caso, ela deixa essa região, que a gente chama de sistema ventricular proliferante, e ela via pós-mitose que ela sai da região. É como se tivesse se formado no berçário. Saiu do berçário e agora vai para uma instituição profissionalizante. Aqui para frente são células. Então, esses anéis conscientes que tem no tubo neural é bastante útil. Quando ela chega nessa região, ela vai migrando, ela vai saindo do centro, ela vai, uma migração excêntrica. E a passo que ela vai migrando, ela também vai expressando genes de diferenciação de cada etapa da diferenciação dela. Deixa eu ver se eu consigo. Então, você pode ver, se eu pegar o corte de um tubo neural no desenvolvimento, eu poderia te apontar aqui nessa região, eu te garanto que aqui tem células que estão proliferando. Em certo momento, essas células vão começar a expressar genes de função proneural. Quando diz proneural, parece que é só neurônio, não é? Quando eu digo proneural, são células que vão formar tanto neurônio quanto glio. Neural, passa os dois. Mas ela já sabe que ela não tem que proliferar mais. Parou a proliferação, vai seguir a diferenciação. É o primeiro passo, diferenciação. E à medida que elas vão expressando
uma sequência de genes que a gente conhece como cascata neurogênica, ou seja, A induz a expressão de B, B induz de C e D, C e D de E e F, e assim por diante. Isso vai seguindo de uma forma, por isso se chama cascata, de uma forma sequencial, até chegar à decisão de ser progenitor de neurônio X, no caso, se o seu neurônio favorito for, sei lá, colinérgico, ou talvez marcadores de glia para arrumar glia. Então, esse aqui seria a etapa final. Tá? Isso quer dizer o quê? Se a gente conhece alguns genes, e isso em conjunção com o fato de que a célula migra da região central para a periferia, e enquanto ela migra, ela está sofrendo, ela vai ligando e desligando genes diferentes, isso quer dizer que se eu conheço alguns genes da cascata neurogênica e o padrão de expressão delas, eu consigo caracterizar, por exemplo, essa célula aqui, que está expressando um marcador chamado NOT, na zona ventricular. Então, NOT é um bom marcador para células em proliferação. Isso é feito, obviamente, por outros experimentos, que você faz dupla marcação para células de proliferação e as células marcam duplamente para a proliferação e para NOT. Então, as células que expressam NOT estão proliferando. Por outro lado, as células que não estão proliferando não expressam NOT. Então, isso a gente chama de um elemento da cascata neurogênica, que é por cima é um bom marcador. É um bom marcador de células proliferantes. Esse outro gene, chamado SOX3, ele está presente, aqui você tem a zona ventricular e aqui a região lateral. Ele está presente só na região ventricular, mas o domínio dele é um pouquinho maior que o norte. E de fato, sabe-se que então, as células que estão proliferando expressam o SOX3 e as células que acabaram de parar de dividir também expressam o SOX3. Mas mais para adiante elas param de expressar. Certo? Então você tem um marcador já de uma etapa um pouquinho, eu devia ter feito um pouquinho mais abrangente que o SOX, que o NOT. NeuroM, por outro lado, se eu olhar o padrão de expressão desse, então aqui você tem expressão bilateral, ele pegaria essas faixas aqui. E não seria presente no ventricular. Então, necessariamente, ele não expressa em células mitóticas. Ele expressa em células pós-mitóticas e tem uma pequena sobreposição do SOX3. Então, ele é um marcador de células pós-mitóticas no grupo neural desenvolvimento. E assim por diante. Então, se eu pegar essas células aqui, ela começou a vir a expressão NOT, parou de expressar NOT, continua expressando SOX3, aí para de expressar SOX3, expressa NeuroM, chegando aqui ela vai expressar o ARID de um SCG10. Ela vai mudando de instrumento à medida que ela anda. Com isso, é excelente para a gente conseguir, se eu tiver a expressão de um gene, eu consigo chutar mais ou menos qual é a função dele. E é isso que a gente vai fazer com esse projeto aqui. O projeto de diferenciação do nosso laboratório partiu da clonagem de um fator de transcrição de proteína nuclear chamado Scratch. O Scratch ele faz parte de uma superfamília conhecida como Snail, ou Snail, Slug, é tudo nome de bicho rastejante. Mas essa superfamília ela atua principalmente no desenvolvimento do sistema nervoso. O que nós fizemos foi pegar a sequência, então esse é o fator de transcrição, esse é a matrona da superfamília, a sequência dela a gente conhece, ela é extremamente conhecida, ela tem 5 zinc fingers, ou seja, 5 estruturas de zinc que são dominantes que se liga ao DNA, e esses são extremamente bem conservados na superfamília. E aí, quando eles sequenciaram o genoma da galinha, falaram, bom, vamos tentar caçar um membro novo. Tem uma superfamília, mas sempre tem algum membro que foge à atenção das pessoas. Quem sabe se a gente não pescar na base de dados, a gente consegue pescar um grupo. E aí, então, pegamos o terceiro dedo de zinco, a sequência dele, e jogamos o BLAST no sistema do NCBI, que tem estocado a sequência de genoma da galinha. E puxamos essa sequência aqui, uma sequência parcial, que tinha homologia com o SNEL e com a superfamília, mas era uma sequência relativamente nova, ninguém tinha trabalhado nela, especialmente em vertebrados, e achamos que isso bom, então vale a pena clonarmos ele inteiro. Foi o que a gente fez. Então, depois de vários passos, conseguimos, porque ele é uma região GC rica, é muito complicado clonar a região GC rica, mas conseguimos clonar, então, o Scratch completo de galinha. Então, o Scratch completo, ele tem 276 aminoácidos, ele tem essa sequência aqui, e eles têm
os domínios com 5 zinc-fingers, então são 5 dedos de zinco que interagem com o DNA. Tem um domínio chamado Scratch, que provavelmente tem a ver com sua função repressora ou ativadora nuclear. E tem esse domínio conservado chamado SNAG, que outros membros da família também auxiliam na função nuclear dele. Tá? Bom, então temos esse. O cara, o que acontece? Uma vez você clonando, na nossa área de pesquisa, a primeira coisa, bom, vamos ver onde é que está, né? Porque a minha hipótese era, vamos ter um fator de transcrição, que eu puxei por homologia de um fator de transcrição que era nuclear, o fator de transcrição que era neural, e agora vamos ver se esse aqui também era, porque se ele tivesse sendo expresso dedão do pé, não me interessa, porque eu não trabalho com dedão do pé. Ainda. Bom, aí, esse aqui é só o alinhamento, para vocês verem, então ele se alinha bem, a SNAG super bem conservada, em nível de, praticamente a nível do nucleotídeo também, aqui tem os dedos de zinco, e aqui tem os domínios entre. Primeira coisa que fazer, você vai falar para o aluno, olha, você vai fazer hibridação in situ e embrião. O aluno que fica é o herói. Então você não começa com o não começa, vamos fazer um PCR, essa palavra, todo mundo gosta de falar PCR. Vamos fazer um PCR, vamos ver que estágio, a palavra mágica que chamamos. Para ver que estágio está sendo desenvolvido, se é expresso, só para ver. Então fizemos primeiro a caracterização temporal do padrão de expressão dele. Primeiro foi feito com PCR convencional mesmo, então ele fez, o Felipe fez um PCR com Scratch, na tira, e pegando diferentes estágios, aqui, diferentes estágios envolvendo o embrião. A ideia seria, bom, vamos ver simplesmente, né, vamos ver se o aluno se interessa pelo projeto e postou aqui. Mas o que acontece, e aí depois ele fez isso com o PCR quantitativo. O que acontece é que, coitado, na verdade ele começou o projeto fazendo esse estado de fora, ele fez a função. O cara chuta o pau na barraca e pega um embrião mais velho. Vamos ver o que acontece. E de fato o que acontece, o padrão de expressão, ele começa a ser expresso nessas fases aqui. E o estágio 18 é mais ou menos o tempo quando a primeira célula do tubo neural está começando a se diferenciar, em embrião de galinha. Repete, óbvio, né? Repete, faz de novo, etc e tal. Mas sempre os estágios iniciais, esse estágio aqui, o embrião ainda não neurulou. Esse estágio acabou de formar neuro, aqui as células continuam sendo todas proliferantes. E realmente é no estágio 18 que a gente tem relato de que começa a se diferenciar a célula. Foi bom, agora que o aluno se interessou, agora no caso que o menino falou, olha, você vai ter que fazer hibridação in situ em embrião. E vamos ver onde está expresso. Porque até agora a gente fez uma análise temporal do embrião completo. Você pega o embrião, joga lá e se ele tivesse sendo expresso no dedão do pé a partir do estágio 18, eu não ia saber. Eu preciso ter uma localização espacial de onde esse gene está sendo expresso. E reza, né? Esperar que apareça pelo menos no tubo neural. Na verdade, o que aconteceu foi melhor do que a gente pensava. Então, o Felipe pegou os estágios que óbvio que ele não pegou esse estágio, porque esse estágio ele consegue ver dentro do PCR, quanto mais com a hibridação em si. Mas nesse estágio aqui, ele coletou os embriões e ele fez a hibridação in situ, os cortes, para ver. Nesse caso, agora a gente tem uma informação visual de quais são as células que expressam o Scratch. Então, o estágio 19 é bem fraquinho, apesar de que isso aqui é o tubo neural posterior. O tubo neural anterior já tem alguma coisa no estágio 19. 17, aqui um pouquinho. Desculpa, esse aqui é o anterior. Aí 19 começa, você consegue ver, oba, tem no tubo neural. Já olhando assim, do que eu informei a vocês antes, nessa zona ventricular não existe expressão do Scratch. Você já desconfia que ele não é expresso por células microscópicas. Tá? O melhor de tudo, eu acho que a cereja no bolo, foi quando ele olha o corte completo, só é expresso no tubo neural e no âmbito da raiz dorsal, que também é do sistema nervoso. Mas em outros tecidos do embrião, não aparece não. Então conseguimos clonar desse jeito, promover um padrão de transição que só expressa o sistema nervoso, na grande comemoração. Bom, aí, aliado àquela informação que eu falei para vocês, olha, sabendo o padrão de expressão de um gene, eu consigo chutar mais ou menos a função, devido à localização dele em relação à célula. Então, se ele não estiver na zona ventricular, eu já posso chutar que ele não está envolvido na mitose. Porque as células mitóticas, elas estão aqui nessa região. Se elas não expressam o Scratch, provavelmente o Scratch não atua na proliferação. Se ela não está nessa parte
parte final aqui, mais externa, provavelmente ela não atua na diferenciação, na fase final da diferenciação. Então a gente vai refinando que etapa, dessa forma a gente vai refinando que etapa da neurogênica que o Scratch poderia estar atuando. Então uma das estratégias é essa e outra estratégia eu vou falar daqui a pouco. O que o Felipe fez foi pegar cortes sequenciais, isso é extremamente importante, porque existe uma heterogeneidade outra posterior no desenvolvimento neuronal. Então, se eu pegar o corte daqui e comparar com aqui, não é uma comparação válida, porque eu estaria comparando duas situações diferentes. Mas se eu pegar cortes muito próximos dos outros, eu estaria analisando e comparando o tubo neural em estágios muito similares. Então, fazendo cortes sequenciais, ele hibridou para marcadores diferentes. Então, o NOT, que é o de proliferação, o SOX também, NeuroM, que é pós-hipótico, e o Scratch e o SDM. Então, vendo assim, falando, bom, eu diria que o padrão de expressão do Scratch se assemelha muito mais a NeuroM que qualquer um dos outros três. Sendo que o NeuroM já sabe que é um dos primeiros genes a ser expresso logo depois que a célula tronco para de proliferar o tubo neural. Então, o que o Felipe fez? Olha, Felipe, tudo bem, a gente tem essa hipótese, mas agora a gente vai ter que ver. Então, lá foi o rapaz de novo, e agora ele fez hibridação in situ dupla com imunossorria, ou seja, ele detecta, ele tem que fazer isso porque a gente não tem um anticorpo para Scratch. Então, ele tem que detectar as células que estão expressando Scratch e, ao mesmo tempo, detectar as células que estão em proliferação. Então, usamos como marcador de proliferação a fosfodiesterona 3, que aqui é só uma casa dela, são marcas zona ventricular. Essas estruturas do lado não são do tubo neural, são do desenho. Ou incorporação de BRD1 também é uma forma de você mostrar que a célula está sintetizando DNA para proliferar. E aqui vocês conseguem ver, aqui está um pouquinho melhor. Aqui a só fluorescência também só tem na região ventricular. Se sobrepõe as duas imagens, você vê que tem pouco, tem aumento maior, você vê que tem poucas células que são. Na verdade, não tem nenhuma célula que é fosfodiesterona 3 positivo ou BRD1 positivo que tem a expressão de Scratch. Então, a população de células diferente. Essa célula é essa célula de amanhã. Tá? Lembre-se que ela migra dentro para fora. Certo? Bom, outro marcador que ele olhou foi o ALET1, também é um marcador de diferenciação já um pouquinho mais tardio, principalmente em modo de neurônios, e essas também não coincidem. O que chegou bem pertinho, chegou a encostar no domínio do Scratch, foi esse marcador aqui, que é o marcador de diferenciação neuronal. As células estão começando a preparar a emitir neuritos, elas se expressam em CG10, que é a vida dos transferências. E você olha aqui em aumento maior, essa expressão encosta no domínio do Scratch. O de fosfodiesterona 3 que marca a proliferação, não tem células em comum no Scratch. O de ALET1 também não. Mas o SG10, se não tem em comum, pelo menos está bem próximo. Tá? Então, com essa estratégia, é mais ou menos aqui que a gente consegue chegar. Porque agora a gente vai ter que pegar, só para ver. Também no tubo neural anterior, a mesma coisa. O tubo neural anterior também expressa Scratch. E você vai ver que as células que expressam Scratch não são aquelas que incorporam BRD1. Então, também no tubo neural anterior, as células que estão proliferando não são células que expressam Scratch. Então, definitivamente, o início da expressão de Scratch só ocorre depois que a célula cessa a proliferação. Tá? E antes dela chegar à fase final da diferenciação. Então, a gente exauriu as possibilidades em termos dessa caracterização de ver onde que está. Agora a gente tem que realmente pegar o touro pelo chifre, que é fazer superexpressão gênica. Já vou mostrar para você. Mas nessa parte aqui a gente já conclui, olha, se você for olhar o Scratch, o domínio de expressão do Scratch está sempre na interface entre células proliferantes, então a cada fase isso muda, entre células proliferantes e células diferenciadas. Ele está sempre naquela margenzinha, como se ela estivesse participando do início da decisão de diferenciação. E mais tarde ela é desligada. Tá? Isso tem sustentação? Isso é sustentado pela bibliografia, onde as pessoas trabalhavam Scratch, na verdade, era chamado Scratch, traduzido a coceira, porque ele foi clonado pela primeira vez em invertebrados, no modelo de drosófilo, e no desenvolvedor do nematodo C. elegans. Nesses modelos animais, a mutação desse gene
vai afetar a neurogênese. A ausência dele diminui a neurogênese. Então, concluiu-se que a presença dele promove a neurogênese. A mesma coisa no C. elegans, ele inibe a apoptose de precursores neurais. Então, a gente sentiu, bom, nossos dados, mas isso pela referência, tudo parece bater direitinho. O que a gente tem que fazer, o que a gente está fazendo nesse momento? Porque a gente pode olhar padrão de expressão e ficar chutando, mas em algum momento você tem que realmente encarar a pergunta de frente. Então, uma das coisas que a gente faz, a gente superexpressa o gene no embrião. Se a hipótese é que o scratch é importante para o primeiro passo de diferenciação neuronal, se a gente superexpressa ou inibe a expressão dele, a gente faz um dissenso, isso deveria interferir com o padrão de expressão gênica dos genes da cascata subsequente. Se ele faz parte de uma cascata, se eu removo esse elemento ou altero esse elemento, os passos subsequentes de genes devem ser alterados também. Então, o nosso processo, a gente tem um plasmídio de expressão, que expressa o nosso gene e a proteína fluorescente GFP em conjunto. E aqui você tem o embrião, que a gente faz injetar o DNA tem uma carga negativa, pela propriedade dela na cadeia de fosfáceos, confere uma carga negativa a ela. Quando você aplica um ligeiro choque, esse ligeiro choque não é suficiente para fritar. Entendeu? Não chega lá e faz outro frito. É bem de leve, pouquinha coisa, os pulsos de choque. Esses pulsos são suficientes para desestabilizar a membrana e permitir a passagem de macromoléculas, sendo que, como o DNA tem carga negativa, ele tende a migrar no polo positivo. E aí você expressa o gene num lado apenas do tubo neural, usando o outro tubo neural como um controle do processo. Bom, então, aqui vocês têm a imagem de FP simboliza a elettroporação bem sucedida. Então, esse lado aqui é o lado controle, esse é o lado elettroporado. E depois o que o Felipe fez foi analisar se houve alguma alteração da expressão desses marcadores neurais em relação ao lado não elettroporado. Aí primeiro deu uma grande animação, puxa, cara, eu acho que deu uma mudadazinha, porque a gente quer ver uma mudança, né? Mas na verdade mesmo, se for ver, as modificações que aconteceram nesses marcadores não são fortes o suficiente para sustentar, porque, veja bem, ele incorporou metade toda. A única diferençazinha que a gente vê nessa região mais basalzinha aqui. E a gente tem meio dúvida se não foi porque na hora de coletar o fósforo, não deu uma mexidinha, etc e tal. Não só tem que repetir, como ainda tem que encontrar outros marcadores, talvez os marcadores mais finos de neurogênese. Então a gente está nesse processo agora de tentar o erro. Nessa etapa, quando você vê um quantitativo para você alterar, porque você não está conseguindo... Contar as células? Não contar as células não, mas talvez até questão gênica mesmo de alteração da expressão gênica, separando o lado que tem espessura do lado que tem espessura, para saber se tem alterações Alteração específica. Porque a ideia é que a superexpressão faria com que alterasse algum gene do lado direito, certo? Isso. Né? Que é o que a gente está olhando aqui. Que a imagem não está tão convincente, mas quantitativamente, por exemplo, o PCE, você consegue ver alguma diferença? O problema de fazer isso é que assim, é óbvio que eu trouxe a melhor foto. Porque quando você eletropora, você dificilmente consegue de cima a baixo. Assim. Então você pega o tubo, eu não posso fazer com PCE, seria ótimo porque seria bem mais rápido isso. O problema é que ele não pode fazer isso, porque primeiro que isso aqui tem um splash endógeno. Certo? Então aqui eu estou basicamente levando ele ao máximo. Ou seja, as células que não deveriam expressar scratch vão estar expressando scratch também. Só que nunca você tem uma elettroporação, nunca não, mas raramente você tem uma elettroporação de cima a baixo do ruído. Vamos dizer que você chama uma coisa heterogênea, você tem a metadinha. Você pega essa metadinha para fazer PCE e vai ficar aquela, você entendeu? Não tem como normalizar isso. Porque se tem uma população heterogênea, inclusive em termos de superexpressão. Mas isso é uma das coisas que a gente vai tentar fazer também. Logo de cara a gente não pensou em fazer isso, porque quando você faz o experimento e sai forte, a mudança padrão de expressão é brutal. Vai tudo tomado ou simplesmente alterado. Agora talvez a gente acabe fazendo, mas sempre ter o cuidado
Mas então, esse processo de educação já não é fácil. Você vai pegar o bicho, ainda fazer microdissecção a laser, e eles precisam de um N grande. O problema nosso mais é de logística que qualquer outra coisa. Tentar contornar. Mas eu acho que o que o Felipe fazer é pegar basta um tubo neural desse jeito maravilhoso, ele faz um quantitativo em cima, normalizando para nível de FB ou de scratch, o nosso scratch é marcado. Então aí eu acho que já dá para fazer. Mas com o pulso do laser, imagina a trabalheira que dá, de pegar um monte de jeito. É meio complicado. Então eu acho que é mais fácil ele tentar se Eu imaginei, né? então. Sabendo? Então esse projeto, nesse momento desse passo, a gente formulou nossa hipótese baseada no padrão de expressão. E nossa próxima coisa é, agora, realmente superexpressar o gene, também está em andamento, a inibição dessa expressão. A gente coloca, se um carburador faz com que o carro ande, se eu tirar o carburador, não anda. Se eu botar dois, será que ele anda mais rápido? O carro, a resposta é não. Mas o embrião pode ser que tenha alguma coisa. Então, a gente vê os dois lados da moeda, que a gente está fazendo agora. Nessa segunda parte, eu vou falar um pouquinho da morfogênese. Então, essa parte, eu estou interessado em quais são os genes que vão fazer com que as células se diferenciem ao longo do tempo. Uma segunda parte é sobre a mudança de forma que acontece. Então, aquele filme que eu mostrei para vocês no começo, existe uma mudança de forma extremamente radical, de uma estrutura plana para algo tridimensional com aspectos morfológicos e anatômicos facilmente distinguíveis. Em especial, o desenvolvimento do olho. Então, veja bem, aqui você tem o início das dobras neurais, aqui é a região anterior, a região posterior do embrião, aqui é a região dorsal e aqui você tem o sorriso. O tubo neural está se fechando. E essa região mais anterior do tubo neural, essas duas bolonas, essa bolha que vocês veem na frente, na verdade são os precursores bilaterais do olho, da vesícula neural. Mais especificamente a parte neural do olho, que é a retina. Tá? Sobrejacente a esse, você tem uma camada fina de ectoderma. Então é como se eu tivesse esse negócio de sempre faço analogia com comida, né? Eu acho que tem algum fundo subconsciente. É como se eu tivesse, sabe aquela rucabora que você compra na padaria que é fechado com Magipac? Então, como se o rucabora fosse o tubo neural e o Magipac é o ectoderma que está por cima. Se é uma padaria banco associado, o Magipac está esticadinho, bonitinho, né? E tem uma área de contato com o rucabora, né? Aquela que dá uma amassadinha no nosso tubo biliar assim. Bom, essas duas estruturas, o tubo neural e o ectoderma subjacente, eles se envolvem em conjunto para formar o olho, como vocês conhecem. Então, essa parte do tubo neural ele vai contribuir com a formação da retina, que é a parte sensível, que é fotossensível, que efetivamente vai transmitir mensagens sobre o estímulo luminoso, e o epitélio pigmentar atrás. Tá? Que não é um tecido nervoso, mas tem também uma função muito importante no apoio da retina. Esse ectoderma subjacente, ele vai formar um cristalino, que é aquela estrutura lentoide que fica na frente, por a função de focalizar o feixe luminoso de uma forma ótima na retina. Certo? E aí você vê, aí que está a beleza da coisa da neurologia. O desenvolvimento deles serem em conjunto otimiza o eixo cristalino da retina. Se você for pensar, se isso não fosse coordenado, se formasse a retina dessa forma e o cristalino aqui em cima, de nada adiantaria. O cristalino ele tem que estar extremamente bem alinhado com a região da FOB, que é onde é mais sensível à luz. Então, todo esse processo tem uma razão de ser. Bom, tem vários estudos sobre as sinalizações que acontecem para que isso aconteça de forma coordenada, porque afinal de contas são dois tecidos diferentes. Mas o que nos interessaria é exatamente esse processo de mudança de forma. Vocês veem que você passa de um epitélio cuboide, simples, o epitélio vai se alongar, já não é uma coisa fácil você ver todo dia em qualquer lugar. Não só isso, como ele vai invaginar como um todo e formar uma vesícula do cristalino. Então, o que está nos interessando é o que vai iniciar esse processo de invaginação da vesícula para formar um cristalino. Tá? Então, só para você ver que o enfoque aqui, ele muda de forma radicalmente em poucas horas. E aí, mais tarde, esse cristalino, só para vocês saberem, essa vesícula
então vai ser obliterada e vai começar a expressar genes da proteína cristalina, também é uma família, que dão a transparência cristalina. Bom, então o que nos interessava? Não essa transição de epitélio cuboide para epitélio colunar, mas a formação, você tem um epitélio colunar e de repente esse epitélio todo, ele muda de forma, todas as células que a compõem vão mudar de forma, coordenados, juntos para entrar. Importante, ela sempre vai em direção ao tubo neural, nunca para fora. Você não tem o cristalino fazendo bofe para fora, sempre entra. Então, uma das nossas hipóteses é, olha, um dos mecanismos que fazem esse tipo de mudança de forma tecidual na embriogênese em vários modelos animais é um chamado constrição apical. A definição da constrição apical é que você tem nessa região que vai reduzir a área, você tem um cinturão de citoesqueleto de actina e miosina, e devido à propriedade da actina e miosina, que é a capacidade de contrair e diminuir a distância entre os filamentos, é como se você tivesse aquela bolsa, você puxa a corda e você reduz a superfície apical. Esse tipo de movimento pode ser movido por esse mecanismo. Então você teria a célula, região basal e região apical. Essa é a região que vai diminuir a área dela. Então, nessa área aqui, você teria a expressão de actina e miosina dentro da célula, só aqui, e um sinal desconhecido faz com que todo mundo se contraia, puxe e diminua a superfície apical de todo mundo, e isso, em consequência, vai deformar o tecido como um todo. Então, a hipótese era essa. E por isso, nessa hipótese, nós temos, então, 3 pressuposições. Isso quer dizer que o citoesqueleto de actina e miosina tem que estar localizado apicalmente. Se tivesse a região basal, ou pela célula toda, já era, não funciona. Segundo pressuposto, esse tipo de localização apical, ele tem que preceder o evento de invaginação. Se ele causa a invaginação, ele tem que, pelo menos temporalmente, ocorrer antes da invaginação. Se for depois, não adianta, porque é consequência. E, idealmente, também seria restrito ao local de invaginação. Apenas o resíduo local de invaginação faria esse tipo de modificação. Quem não imagina não precisa fazer isso.